Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Maravilha, nós podemos estarmos hoje aqui reunidos aí, conectados e pensar um pouco sobre esse tema tão importante que fala sobre treinamento esportivo missionário. Meu nome é Marcos Chaves, eu sou missionário, sou pastor missionário, já sou casado com a Grace, tenho duas filhas, a Júlia, a Aline, e nós estamos atuando hoje aqui no município de Mãe do Rio, aqui no estado do Pará. E tem sido para a gente assim, uma grande alegria, um privilégio poder servir ao Senhor aqui dentro desse tempo. E ainda no estado do Amapá, servindo ao Senhor, ainda na Terceira Igreja Batista em Santana, ali nós conhecemos a Coalizão Brasileira de Esporte. E com a Coalizão Brasileira a gente conheceu também os projetos, as bases, os projetos específicos em relação ao esporte. E desde então, a gente tem atuado, desde no dia 30 de novembro de 2015, nós temos atuado com Ministério Esportivo Missionário, entendendo de que o Ministério Esportivo Missionário é uma ação, uma estratégia aí muito boa para poder alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas em tantos lugares, E hoje nós estamos aqui compartilhando esse tempo precioso. Queria pensar um pouquinho com você nessa tarde sobre a ferramenta do Ubabalo, que é uma dessas ferramentas que nós aprendemos ali em 2015. Em 2015 nós iniciamos os projetos, Em 2016 nós conhecemos a Coalizão Brasileira de Esporte, e desde então a gente tem trabalhado com o Ministério Esportivo. Então, o Ubabalo, ele é uma palavra africana, isso é na língua Xhosa, e o Babalo ele significa graça de Deus. E ele nasceu, na verdade, na África do Sul para enfrentar a questão de orfandade. A palavra graça, a graça de Deus, de acordo com os criadores, não só do Babalo, mas os criadores do movimento de paternidade, ele aconteceu na África do Sul num período de muita guerra, onde muitas crianças ficavam órfãs de pai e mãe, e não tinham referencial. Então, considerando essa realidade, o Dr. Cassie Carter, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas considerando um pouco essa realidade, ele viu ali a necessidade de assumir, de alguma forma, suprir a orfandade no coração daqueles atletas, daquelas pessoas, aqueles jovens que estavam ali, Então começou a desenvolver o projeto Ubabalo, onde o treinador ele tinha papéis fundamentais. Não só era um treinador simplesmente, mas um treinador ali ele também assumia o papel de alguma forma de paternidade sobre aquelas pessoas que tinham perdido, aquelas crianças que tinham perdido os seus pais no período da guerra. Por isso que essa palavra ela representa a graça de Deus no coração das pessoas, no coração daquelas pessoas que estavam órfãs. Ele nasceu na África do Sul para enfrentar essa questão de orfandade. E aí o projeto ele foi se expandindo, ele foi crescendo até chegar no Brasil. A abordagem hoje no Brasil é que nós usamos o esporte como um momento de ensino. O objetivo principal no projeto esportivo missionário, ou todas as ações que a gente desenvolve dentro desse campo, é trabalhar a abordagem do esporte como um momento de ensinarmos. Como treinadores, nós atuamos também como mentores. Como treinadores, nós atuamos também como figura paterna para jovens. Então essa é a função principal do movimento esportivo missionário no que tange ali ao Babalo. E aí com a Coalizão Brasileira de Esporte, é a coalizão responsável nessa dinâmica de treinamentos, de compartilhamento de recursos e tudo mais. Já a Coalizão Brasileira de Esporte trata sobre a importância do discipulado, de você compartilhar a palavra de Deus através do esporte. Essa visão que chegou na África do Sul, ela também chegou até nós aqui no Brasil. O Babalo representa a graça de Deus e ele tem um objetivo específico que é sanar o problema de orfandade. Um dos maiores problemas que nós temos é o problema de orfandade. E a figura paterna já gera um alcance muito importante para o filho. Então, quando nós pensamos nesse treinamento, no treinamento do Ubabalo, nós temos algumas características pontuais.
Uma delas é a formação do caráter. Então, as lutas elas são utilizadas como um ambiente formativo, né, com foco nos valores emocionais, foco nos valores intelectuais, foco nos valores espirituais também. Então, o treinador ali, ele é uma figura de autoridade, uma figura de referência, e ele enxerga, né, isso na vida do atleta e vai incentivando o potencial de cada atleta. Cada pessoa tem um potencial. E o professor, né, o treinador, ele muito mais do que um treinador, mas uma pessoa que tem uma ótica, uma visão que vá além do alcance e olhe no atleta e veja um atleta um referencial para a vida. Ele não simplesmente ser um bom atleta só no tatame, mas ser um atleta também na vida. Uma outra característica que a gente trata no Babalo Fights de forma específica é a relação entre mentor e discípulo. Cada sessão desse treinamento ele é um momento espiritual onde o treinador ele pode ministrar ensino, ele pode aconselhar jovem, pode inspirar jovens, além, como eu disse, né, do ambiente físico, além do ambiente emocional. Outra característica de que a gente pensa muito também quando trata esse ambiente é a comunhão e a evangelização. Então, o esporte ele é um veículo, ele se torna um veículo de evangelização criativa. É uma ferramenta muito boa que nós utilizamos. O nosso objetivo de forma nenhuma é desmerecer a característica da pessoa, a religião da pessoa. Não é esse o objetivo. O objetivo principal é proclamar a verdade de Cristo através da palavra de Deus, usando como ferramenta o esporte, usando como ferramenta o boxe, usando como ferramenta o jiu-jitsu, usando o judô, usando a capoeira, usando o MMA. Então, na verdade, o nosso objetivo principal é falar do amor de Cristo, né? É gerar essa comunhão, e o nosso objetivo principal é alcançar pessoas a partir daí. E um último objetivo nesse treinamento é o impacto comunitário, a prática regular de fortalecer os laços comunitários, conectar com projetos regionais, promover a visão de transformar não só o indivíduo, mas famílias, cidades. Imagina você, se você tem 80, se dentro de um tatame, dentro de uma academia, você tem ali 80 pessoas, 80 praticantes. Quantas famílias podem ser abençoadas através dessa família, gente? Porque a nossa causa ela vai muito mais além de bandeira. A nossa causa é Cristo, é o reino. São vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho usando a ferramenta do esporte. Isso que ajuda e abençoa vidas, né? Então, o nosso objetivo é de que famílias sejam transformadas através da palavra de Deus. O esporte é uma ferramenta para isso? Opa, beleza, que bênção, então vamos encarar. E ser canal de bênção na vida de pessoas, de crianças. E quem sabe essa visão chega ao coração de pessoas dentro da escola, dentro de unidades onde precisa do amor, onde precisa de compaixão e graça, onde que valores precisam ser estabelecidos para que vidas sejam abençoadas. E quero compartilhar aqui um pouquinho com você de alguma das matérias que nós teremos aqui nesse treinamento, né? Nós falaremos sobre a abertura de um projeto, né, a conexão com a audiência. Vamos falar também um pouquinho do contexto histórico da CBE e a missão da CBE, da Coalizão Brasileira de Esporte. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é o Babalo, o conceito, a origem, né, os livros que você pode, né, adquirir, né, que você pode aí abençoar, o Coaching for Life, né, que é o mentoreamento para a vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre a metodologia, a estrutura e os níveis do Babalo Fight, tá certo? E muitas outras coisas. A gente vai ter testemunho, vai ter compartilhamento, tem muitos atletas aí, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um amparo de muitos amigos que construímos ao longo do caminho, desde 2015 até aqui, amigos que nós construímos ao longo do caminho, atletas profissionais que nós construímos ao longo do caminho, treinadores de atletas que já se despontaram para o UFC e para tantos outros ambientes. E eu quero convidar você a participar aí desse treinamento, já liberando a plataforma hoje, caso você queira participar. Eu quero concluir esse treinamento, esse compartilhamento aqui, reforçando a importância do discipulado esportivo, entendendo de que o discipulado esportivo ele é uma estratégia de alcance. E o Babalo Fight ele foi promovido para que vidas sejam estruturadas, vidas sejam não só
tenham um bom rendimento, um alto rendimento físico, né, um alto rendimento emocional, mas principalmente a oportunidade de proclamar a mensagem de Cristo dentro do seu ambiente, dentro do seu nível comunitário, aonde você está. Eu espero que, de alguma forma, a mensagem do Evangelho, ela alcance você. Eu, assim, recomendo fortemente que você faça esse treinamento. É um treinamento que vai abençoar você. Se você é pastor, líder, você pode fazer. Eu sou um pastor missionário e tenho experimentado há um pouco mais de 10 anos esse treinamento. E tem abençoado muito a minha vida, abençoado muito a vida da minha família. Hoje, minha família, toda a família está no tatame, né? Minha esposa está no tatame, as minhas filhas também são atletas competidoras. Então a gente começa a perceber de que não é só uma questão de saúde física, mas de saúde espiritual e de saúde emocional também, tá bom? Então eu quero convidar você para fazer parte desse projeto, a entender como funciona todo esse ambiente. Vou deixar o link aqui, todas as orientações, tá bom? Para você poder participar. Você pode convidar líderes, você pode convidar treinadores de igrejas a usar essa ferramenta de transformação pessoal e transformação também comunitária. Então eu queria convidar você para poder participar conosco desses treinamentos, e eu espero assim, de verdade, de que isso transforme o seu ministério, transforme a sua casa, não só te dê uma sobrevida, porque quando você movimenta o seu corpo, você ganha uma sobrevida, você ganha qualidade de vida também, mas principalmente a mensagem do Evangelho, ela é fixada de uma forma muito especial, muito pontual, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero de alguma forma contribuir com você. Eu sou um facilitador da Coalizão Brasileira de Esporte e isso tem me abençoado muito. A Coalizão já desde 2015 me abençoa muito e eu gostaria de devolver isso de forma a abençoar você, abençoar a sua família também, abençoar o seu ministério, tá bom? Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Vem fazer com a gente aí esse curso, tá? Esse treinamento, os conteúdos, tudo que a gente compartilhar com você. Espero que possa abençoar rica e abundantemente a sua vida, tá?